Para o tutorial de hoje, vou utilizar o fio amigurumi de 2 milímetros, agulha para crochê de 2,2 milímetros, tesoura, fibra acrílica, cola de silicone meia pérola preta e argola para chaveiro, e pode ser o modelo da sua preferência. Bora começar? Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Marco este primeiro ponto e prossigo fazendo o restante até ter 6 pontos. Após fechar o anel mágico, vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto baixo, onde está o marcador, e aqui faço um ponto baixo. Coloco o marcador neste primeiro ponto. Para prosseguir, no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto da base, um aumento. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Seguiremos por mais uma vez fazendo um ponto baixo, um aumento. Então, teremos 3 repetições de um ponto baixo, um aumento, e vamos ficar com um total de 9 pontos. Faço um acabamento da sobra de fio inicial do anel mágico. E vamos prosseguir. Retiro o marcador e aqui no primeiro ponto faço um ponto baixo. Marco este ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. E no próximo, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Vamos seguir fazendo 2 pontos, um aumento por 3 vezes. E no final, vamos ficar com 12 pontos. Retiro o marcador e faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Coloco novamente o meu marcador no primeiro ponto. Sigo fazendo o segundo ponto no próximo ponto e o terceiro. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. E nesta volta,
vamos seguir com a sequência de 3 pontos, um aumento por 3 vezes. Dessa forma, vamos ficar com 15 pontos no total. Agora vou fazer uma troca de cor, então eu insiro a agulha dessa forma, laço minha nova cor por dentro do ponto, desmancho a última alça do ponto e já faço aqui o primeiro ponto baixo. Marco e na sequência faço alguns nozinhos com as 2 sobras de fio. Corto apenas o excesso da nova cor. Deixo a cor inicial presa aqui na peça, tá? Agora, vou seguir fazendo 4 pontos. Aqui é o segundo, terceiro e quarto. Na sequência, eu vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. E nesta volta, vamos fazer 4 pontos baixos, um aumento, e vamos ficar com 18 pontos no total. Agora, eu vou fazer novamente uma troca de cor. Vou buscar o fio que iniciei e passo por dentro do último ponto. Desmancho a alcinha, retiro o marcador. Para esta volta, vamos fazer 5 pontos, um ponto para cada ponto. Faço o primeiro, segundo. Se preferir, você pode marcar o primeiro ponto. Terceiro ponto. Quarto. E quinto. Na sequência, no próximo ponto, faço um aumento. E vamos seguir fazendo 5 pontos, um aumento por 3 vezes, e no fim vamos ter 21 pontos. Vamos fazer novamente uma troca de cor. Então, igual às anteriores, eu vou introduzir a minha agulha desta forma no último ponto. Vou buscar o fio que estávamos trabalhando, retiro o marcador. E aqui vamos fazer 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Então, faço o primeiro.
segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto. Na sequência, faço um aumento. Vamos seguir fazendo 6 pontos, um aumento por toda a volta, e no final vamos ficar com 24 pontos. Novamente, vou fazer uma troca de cor, igual às demais. Desmancho a laçada do último ponto. Agora, corto esta última cor que trabalhamos e vamos prosseguir fazendo 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, vou esconder a sobrinha de fio da cor que estávamos trabalhando. E para estas 2 próximas voltas, vamos fazer apenas ponto sobre ponto. E cada volta terá 24 pontos. Então, marco o meu primeiro ponto desta forma. E vou prosseguir com as minhas carreiras. Agora, eu dobrei a peça bem ao meio aqui, onde iniciamos. Introduzi a agulha no próximo ponto. Vou vir aqui, ó, no ponto em que o fio está saindo, no último ponto, no caso, e vou fazer aqui um ponto baixo, unindo as 2 partes. No próximo ponto, introduzo a agulha, também pego o fio da outra parte, tá? E faço ponto baixo. Vamos unir com ponto baixo, então serão 12 pontos no total. E antes de finalizar esta união, coloque um pouco de enchimento dentro da sua peça. No meu caso, eu vou utilizar fibra sintética, siliconada. Após colocar o enchimento, vou continuar o fechamento. Chegando aqui no finalzinho, vou fazer uma correntinha. Corto o meu fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. E agora, com a agulha de tapeceiro, vamos fazer o acabamento aqui da sobra de fio. Então, passo aqui por dentro da minha peça e corto
o excesso. Com uma nova cor de fio, vamos fazer a nadadeira. Então, eu vou pular aqui 5 pontos. No sexto, introduzo a agulha. Aqui faço 3 correntes, laço, volto no mesmo espaço e aqui vamos fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Lembrando que você pode utilizar as cores, uma dessas cores que você já usou aqui para fazer o corpinho do peixe. Na sequência, faço 3 correntes, introduzo a agulha no mesmo ponto e aqui faço ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto. E aqui eu vou repetir 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora faço 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto da base. Alongo meu fio e corto deixando uma sobra para acabamento. Agora, tomando como orientação a nadadeira que acabamos de fazer, bem no meio, na última troca de cor, vou inserir minha agulha dessa forma, passo por dentro, faço 3 correntes. E aqui neste mesmo ponto da base, nesse mesmo espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Na sequência, faço 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui dentro do mesmo espaço. Corto o fio e faço um acabamento. Na sequência, vou utilizar meia pérola preta, vou deixar a numeração aqui na descrição e cola. E esse é o resultado dos nossos peixinhos. E você pode transformar esse chaveiro de acordo com a sua preferência. Então, aqui você pode utilizar o peixinho único, já colocando sua argola para chaveiros. E este modelo você encontra lá no site da Panda Hall. Eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui na tela. Então, aqui você pode colocar bem no topo da sua peça, dessa forma. Ou também utilizar mais de um peixinhos
que vai ficar com este efeito. Espero que você tenha gostado do tutorial. Já deixa o seu like e também inscreva-se aqui no canal.